Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esse momento, Senhor, de ensino, Pai. Que as nossas mentes, Senhor, venham se abrir, Senhor, e aprender, Senhor, algo dos céus, Pai. Te damos graças, Senhor, nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, essa situação do desaparecimento do iPhone perdido, é muito ilustrativo, né? Porque eu sabia que se a gente começasse a aula sem encontrar o iPhone, nossa mente ia estar dividida, né? Nosso coração não ia poder, a gente não ia conseguir prestar atenção integral à aula, né? E isso é paralelo, né? A gente pode fazer um paralelo com o começo florescimento da filosofia na Terra, né? Que foi na Grécia. E obrigado. Esse barulho tá horroroso. Então, por quê? Por que a filosofia surgiu na Grécia naquele momento? Entre os diversos fatores, né? Porque ali naquele período, né, social, cultural, histórico, os homens, né, na Grécia estavam num estado de relativa calma, né, paz social, havia estabilidade, não havia muitas guerras, né, estabilidade política. E por causa dessas, né, por esses motivos, é que o homem pôde começar a buscar se empenhar sistematicamente na busca do conhecimento. Enquanto o homem, né, vivia no meio da natureza, no meio das intempéries, das instabilidades, era muito difícil você parar, né, e prestar atenção e se empenhar realmente sistematicamente na busca do conhecimento, porque você tem questões muito mais urgentes, né? Você está lá fugindo o dia inteiro de animais, do frio, né? Como é que você vai pensar em ser ou não ser, ou as questões mais finas da moral, né? A tua maior preocupação, mais urgente, avassaladoramente, é a sobrevivência. Mas a partir do momento que a sobrevivência passou de ser uma premência tão urgente para o ser humano, em que a agricultura estava bem estabelecida, né? E começou a surgir uma classe aristocrática que não precisava trabalhar na agricultura. Então, essa classe política, né, aristocrática, ela não precisava ficar se preocupando o dia inteiro com as questões da sobrevivência, porque havia comida, havia um exército para proteger, havia estabilidade política. Então, o que eles iam fazer? O que esses aristocratas, essa classe política podia fazer com a sua energia restante, que estava sobrando, excessiva, excedente? Buscar o conhecimento, buscar a resposta para as questões mais profundas da vida humana, né? E vocês sabem por que eu estou falando isso? Ninguém prestou atenção, né? Porque é o paralelo com essa questão dessa situação do celular, né? Porque exatamente, né? Então, exatamente. Então, o ser humano precisa de uma relativa calma. Mas por que nós conseguimos, na nossa vida normal, nós conseguimos prestar atenção, nós conseguimos sistematicamente buscar o conhecimento, se nós também temos questões urgentes que nós ainda não resolvemos? Ninguém está com a vida resolvida aqui, né? E mesmo quem está, pode acontecer alguma treta e descambar tudo. Então é interessante a gente meditar sobre a confiança que nós temos de que tudo ficará bem, de que, né, existe, eu acho que um poeta que falou, né, que um filósofo, Alain, eu acho que é um filósofo francês, né, ele falou que o homem só consegue dormir porque ele consegue protelar, né, os problemas dele para o dia seguinte. Resolva amanhã, a cada dia o seu mal, né? Então, quando você toma a decisão de ir dormir, é porque você pensou assim, não, esses problemas todos que eu tenho, eu resolvo amanhã. E é por causa dessa confiança que o homem consegue dormir, né? Por isso que as pessoas perdem o sono às vezes, porque elas querem resolver hoje, né? Não querem deixar para amanhã.
Então, é interessante nós meditarmos acerca dessa confiança que nós temos, de que as coisas vão, de algum modo, se desembaraçar, né? Será que, se nós estivéssemos numa situação de premência, né, de apuro, qualquer embaraço, né, será que a gente conseguiria ter a paz interior para buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar ler a palavra de Deus? Medite acerca dos dias que você tem, que são muito atarefados ou turbulentos, né? É difícil você parar e estudar a palavra, né? E mesmo se você para, você vai ficar com a cabeça em outro lugar. Então, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos ter a estabilidade, a confiança, a fé na providência de Deus suficiente para ter a calma de espírito para buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a revelação da palavra de Deus o tempo todo, em qualquer situação. É ou não é assim? Então vamos buscar isso, né? Amém. Então, gente, o que eu preparei para a aula de hoje é uma questão assim crucial, não só dentro das questões que a gente vem estudando, né, como para a vida humana em geral. Tá? Vamos começar com as seguintes considerações. Vocês já vão ver onde que eu quero chegar. Quando nós usamos palavras para definir as coisas, definir os seres, tá? Acontece um fenômeno muito interessante, certo? Vamos começar definindo a palavra ser. Tá? O que é o ser? O ser é tudo o que é. A bandeira do Brasil é ser? Eu sou um ser? A televisão é um ser? O chão é um ser? O Emanuel é um ser? Tudo é ser. Tá? Então, o ser ele é a definição mais genérica e universal que existe. Ele comporta tudo o que é. Coisas tão diferentes quanto uma bandeira e uma pessoa. Tudo é ser. Ambos são ser. Então, ambas compartilham do ser. Né? Agora, ser vivo. Dentro do ser, tem o ser vivo. A bandeira é ser vivo? Já não dá para dizer que é um ser vivo. Eu sou um ser vivo. O cachorro ali da frente é um ser vivo? É um ser vivo. Beleza. Já é uma definição um pouco mais individual. Desceu do genérico do ser, desse nível universal do ser, e já individualizou um pouco. Um animal. Eu sou um animal? Todo ser humano é um animal. O cachorro ali fora é um animal? É um animal. A planta lá fora é um animal? Não. Ela é um ser vivo? É. Então, mas animal ela já não é. Então já é uma definição um pouco mais individual. A planta já não entra. Que entrava no ser. A planta entrava no ser e no ser vivo. Agora, no animal ela já não entra. Tá? Animal racional. O cachorro ali da frente é? Não. Eu sou? Sou. Todos nós somos. Entenderam? Então, a linguagem humana, ela tem essa capacidade de definir as coisas de maneira cada vez mais individual e precisa. Mas será que esse termo aqui, ele é individualizado o suficiente para definir o Daniel? Não. Vocês percebem que eu sou muito diferente da Jaque, por exemplo, em muitas coisas. Né? Só pegando como exemplo. Não, em todas as coisas não. Ela é um animal racional e eu também. Em todas as coisas não. Mas onde que está o ponto de individuação? Que palavra que eu poderia, como que eu poderia definir? Quais palavras eu poderia dar conta dessa diferença individual entre eu e outra pessoa? Se eu falar, por exemplo, eu sou... Vamos continuar aqui. Eu sou um animal racional e eu sou macho. Ela é fêmea, tá? É uma diferença entre nós dois, tá? Mas basta falar que eu sou um animal racional macho para você saber quem é o Daniel? Se fosse assim, certo? Eu e o Diogo seríamos a mesma pessoa, porque ele também é macho. Certo? Vamos lá. Agora, se eu pegar e definir assim, Daniel.
É um ser vivo, animal racional da espécie humana, macho, sexuado macho, e o nome dele é Daniel. Daniel diz tudo o que eu sou? Não existem outros Daniéis? Existem. Agora vamos colocar Daniel, meu nome, Daniel Pereira. O nome da família. É o Daniel que veio da família Pereira. Certo? Isso me define? Não me define totalmente. Certo? Então vocês percebam como todos esses termos aqui são insuficientes para definir quem eu sou na minha individualidade. E isso não é só com uma pessoa, isso é com todos os seres, para qualquer ser. Qualquer termo, a linguagem humana ela é insuficiente. A linguagem humana ela vai até certo ponto, além do qual ela não consegue mais individualizar a coisa. Se você perceber essa bandeira aqui, até uma coisa simples como a bandeira, ela vai ter alguma diferença em relação a outra bandeira do Brasil. Por mais parecida que seja, por mais semelhante. E se houver uma bandeira do Brasil idêntica a essa, a gente colocar aqui do lado, ela vai ser a mesma? Não vai. No entanto, nós não usamos a mesma palavra, bandeira do Brasil, o mesmo termo? Como que a linguagem humana, com que palavra, com que expressão, com que termos nós podemos expressar a diferença entre uma bandeira do Brasil e outra? Imagine que tivesse uma bandeira igualzinha aqui. Não, idêntica. Idêntica em tudo que a gente possa imaginar. Qual que seria a única diferença entre as duas? Sim, mas daí é uma questão acidental. Uma está em um lugar e outra está em outro lugar. Mas depois você pode trocar. Não pode? Então, é acidental, não faz parte da definição dela. Estar em algum lugar é uma questão acidental, mas é uma diferença. Certo? A única diferença seria uma diferença quantitativa, matemática, digamos assim. Uma é um ente matemático. Eu não vou entrar nessa questão agora, é muito complicado, tá? Isso é o que os escolásticos chamavam de princípio de individuação. O que individualiza uma bandeira igual a outra? O que individualiza essa daquela? Os escolásticos falavam que é uma questão quantitativa. Tá? Elas têm uma diferença material quantitativa. Enfim, mas a gente não vai entrar nisso agora, não interessa. Tá? Oi? É outra matéria. A diferença deles é matéria. Matéria é quantidade. Tá? Mas daí eu teria que explicar o que é quantidade de acordo com os escolásticos. Enfim. Então, gente, vocês percebem. Mas o que interessa a nós aqui é a limitação da linguagem humana. Tá vendo como é difícil definir a diferença entre um ser individual e outro? Muito bem. Se eu falar assim, gente, por que eu estou falando tudo isso? Imagine que uma pessoa, o teu próximo, chegue para você e fale assim: estou triste. O que é a tristeza? Vamos pensar, vamos colocar aqui. Diversos... Cara, essas canetas aqui atrapalham a aula, mano. Pode deixar aqui, tá? Agora tem tristeza, alegria... Vamos imaginar todas as emoções que a língua humana identifica dentro do ser humano. Certo? Tristeza, alegria, empolgação, medo. Podemos elencar aqui centenas e centenas e centenas de emoções que se... Obrigado, Gui. Imagine... Tá, que nós conseguíssemos elencar aqui milhares de emoções, de estados de espírito do homem. Tá? Mesmo assim, não seria o suficiente. Mesmo assim, o termo não seria individual o suficiente.
Quem nos garante que a linguagem humana, a língua portuguesa, tem palavras para definir todas as emoções humanas? Quem garante isso? Cada emoção humana na sua individualidade. E será que o Guilherme falar estou triste e eu falar estou triste, será que triste tem o mesmo sentido? Ele é um indivíduo, eu sou outro indivíduo. Mas a tristeza, só exemplo, né? A tristeza que ele sente hoje pode ser diferente da tristeza que ele sentiu ontem, porque a vida dele mudou. A conjuntura geral da vida dele mudou, e ele mudou. E o mundo mudou, tudo mudou. O ambiente espiritual dentro do qual ele está mudou. Então, a palavra tristeza, quando o Guilherme chega e fala assim, estou triste, a palavra triste é o suficiente para exprimir o que ele está sentindo de verdade? Não. E como que eu vou me comiserar dele? Vocês sabem que o amor ao próximo, uma característica, um elemento indispensável do amor ao próximo é a comiseração. O que é comiserar-se? É sofrer junto. Tomar a miséria do outro. Sofrer a miséria do outro junto. Sofrer. Tá? Não é entender só intelectualmente, é sentir. Entendeu? Como é que eu vou sentir a miséria dele se a palavra com que ele a exprime é insuficiente, é genérica demais? Compreende como é genérico? Estou triste é muito genérico, mas o que você está sentindo de verdade? Me exprima. Como é que a gente consegue romper esse hiato, esse abismo entre dois corações? Esse é um problema. Pode falar, Jonathan. Saber o sentimento da pessoa correta? Isso, exatamente. Mas não, você percebe que saber o sentimento não é você achar uma palavra para ele, não tem como definir, porque a própria linguagem humana é insuficiente. Compreende? Então você tem que ir muito além da linguagem humana. Tá? E sem fazer isso, gente, a gente não consegue amar o próximo de verdade. De jeito nenhum. Jesus não falou amai o próximo como a si mesmo. A si mesmo. Você não, os seus sentimentos você não os entende? Você entende. Aqueles que você sente. Certo? Então, para você amar o próximo como a si mesmo, você tem que entender o próximo como você entende você mesmo. Não é isso? Mas como que você vai fazer isso se a linguagem humana é insuficiente? Você vai fazer isso através da imaginação. Imaginar o sofrimento do outro exige uma dose gigantesca de generosidade de coração. E daquilo que eu vinha falando, sobre o que eu vinha falando nas últimas aulas, que é a abertura da alma. Você sair de você mesmo. Então agora a gente entra no tema, a gente emenda com o tema da aula anterior. Um dos elementos indispensáveis da educação humana, da vida moral do homem, tá? É a abertura da alma. E essa abertura da alma é impossível fazer sem você romper essa barreira, romper esse hiato que existe entre o seu coração e o coração do seu próximo. Você vai ficar a vida inteira preso dentro de si mesmo se você não conseguir romper essa barreira. E você não vai conseguir amar ninguém. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo ele dá o discernimento para você, o discernimento exato, espiritual, do que é o estado, de qual é exatamente o estado da pessoa. O Espírito Santo pode fazer isso. Ele te dá uma intuição. Imediatamente você sente dentro de si mesmo, né, a dor do outro. Exatamente o que ela está sentindo. O Espírito Santo pode fazer isso. Mas não precisa só ficar dependendo do Espírito Santo para isso. Existe um modo também de nós fazermos isso naturalmente. E claro, naquilo que falhar também, a gente é falho, né, o Espírito Santo vem e ajuda. Mas nós temos que fazer aquela coisa, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Então, como é que você faz isso? Você faz isso através da imaginação. E como, Daniel? Como que você treina a sua imaginação para isso? Primeiro, você precisa querer. Você precisa orar muito e você precisa ter o Espírito Santo precisa estar movendo o seu homem interior para você começar a querer fazer isso e ter a vontade de se colocar no lugar das outras pessoas, beleza? Tá? Essa parte espiritual é indispensável. Eu não vou nem mencionar muito porque está pressuposto em tudo que eu falar, tá? Porém, qual que é a nossa parte? O que nós podemos fazer?
que nós podemos fazer é estudar com os caras os gênios da humanidade, tá? Que conseguiram expressar os estados do ser humano, as situações do ser humano de uma maneira muito individualizada, infinitamente mais do que aquilo que a gente fala na nossa vida do dia a dia. Esses são os grandes escritores. Estou triste. Nós falaríamos, estou triste ou estou alegre. Alegre, vamos colocar. No dia a dia nós falaríamos assim, certo? Só que isso é muito genérico. Sei lá, eu entendi uma passagem da Bíblia e eu falo, estou alegre por isso. Um serial killer consegue fugir da polícia e fica alegre também. Conseguem perceber? A palavra é a mesma. Só que a diferença é brutal. É outra galáxia, entendeu? Então, esse termo é demasiado genérico. O que nós falamos assim, estou alegre, um escritor, ele vai usar 5 páginas para descrever só isso daqui. Para deixar essa alegria de uma maneira mais individualizada possível. E essa alegria que o escritor vai descrever vai ser de um personagem específico dentro de um contexto de vida específico. Aí quando você treinar bastante, você ler bastante, você vai perceber, essa alegria, você vai ter digamos, um repertório de emoções humanas, de situações humanas muito mais individualizadas. Então, quando alguém falar para você, eu estou decepcionado com tal coisa, você vai lembrar da decepção, sei lá, de um personagem lá do Dostoiévski, entendeu? E você vai ter uma margem muito mais individualizada de comparação. Não só a palavra decepcionado, não só a palavra triste, que é muito genérica. Você vai ter uma situação muito individualizada da literatura para comparar com o que a pessoa está passando. Compreendem? Mesmo assim, você precisa fazer um esforço de imaginação para, né, entrar na pele da outra pessoa. Compreenderam? E se nós não fizermos isso, nós não conseguiremos amar o próximo jamais. Como a nós mesmos. Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Nós mesmos nós conhecemos. Pode falar. Só para já que você entrou num tema mais teológico, né, usando a palavra do Senhor Jesus, ele amplificou, ele falou, amai o seu próximo como eu vos amei, né? Na verdade, para nós, o lugar espiritual que nós entramos é muito maior. O padrão, eu nem sei explicar assim rapidamente por palavras, mas ele jogou o padrão dele dentro de nós, mas ele falou, é como eu vos amei, nem como a ti mesmo, é como eu vos amei, amarás o teu próximo, entendeu? Então ele amplificou assim 1 milhão de vezes. Então, amar o próximo como a si mesmo é o mínimo. É o mínimo, certo? Jesus falou para nós amarmos como ele amou. Então, é algo muito maior ainda. Nem vou entrar nisso agora, mas em outra parte ele também fala, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento, né? Beleza? Essa questão, a gente precisa ir mais que fique só... Pode falar, Gui. Mas são dois, como eu posso dizer... Mandamentos? Não, 2 lugares espirituais. Sim, isso é. A gente pode dizer que, digamos... exatamente. Então, que fique só a nota de que há um nível ainda superior de amor, tá? Mas o que eu estou falando é o mínimo, entendeu? É o mínimo, tá? Então, nós temos que fazer isso, entendeu? Então, Jesus Cristo, ele tinha, por ser o Logos divino, ele tinha a intelecção imediata do estado de espírito de qualquer pessoa. Compreende? Então, quando Jesus fala, amai uns aos outros como eu vos amei, não foge disso daqui também. É que ele faz isso como verbo divino, né? Mas nós, como nós não somos verbo divino, nós temos que usar o verbo humano. E, claro, e esperar que o Espírito Santo nos auxilie, senão não adianta de nada. Tá? Então, Alan, põe lá o trecho que eu botei ali, que eu deixei. Exatamente. É isso aí, Gui. Ó, imaginem fascínio, tá?
É uma emoção, é um estado interior do homem, não é? Fascínio, estou fascinado, fascínio. A gente falar isso é uma coisa. Agora vocês vão perceber como esse termo é genérico perto de uma página, tá, de um escritor descrevendo um fascínio. Tá? Põe lá. É um trecho da Montanha Mágica. Não está ali? Bandeira P. Bandeira P duplicar. Ele estava no Folha de Wilson. Ah, tá. Essa história se passa nos Alpes suíços, tá? É extraordinariamente belo. Na região de Davos-Platz. É uma planície, né? Elevada. Terminara a nevada. O céu abriu-se parcialmente. Nuvens de um cinzento azulado rasgaram-se e deixaram passar alguns raios de sol que tingiram a paisagem de azul. A seguir, o tempo serenou por completo. Reinava em pleno novembro um frio límpido, um esplendor invernal, puro e constante. Era maravilhoso o panorama que se via através das arcadas da Lógia, os bosques empoados, as festas repletas de neve fofa, o vale branco ensolarado sob o azul reluzente do céu. Esse trecho é maravilhoso, né? Olha só, era maravilhoso o panorama que se via através das arcadas da Lógia, os bosques empoados, as fendas repletas de neve fofa, o vale branco ensolarado sob o azul reluzente do céu. E principalmente de noite, quando subia a lua quase cheia, o mundo apresentava-se enfeitiçado de um modo milagroso. Uma cintilação de cristal, um resplendor como de diamantes ostentava-se em toda parte. Muito preta e muito branca elevava-se a floresta. As regiões do céu que se achavam distantes da lua jaziam escuras, bordadas de estrelas. Sombras de contornos nítidos, precisos e intensos, sombras que davam a impressão de serem mais reais e mais importantes do que os próprios objetos, caíam das casas, das árvores, dos postes telegráficos sobre o solo refulgente. Poucas horas depois do pôr do sol, a temperatura descia a 7 ou 8 graus abaixo de zero. O mundo parecia encantado, imobilizado numa pureza glacial, e a imundície natural ficava submersa e envolva no sonho de um fantástico feitiço de morte. É extraordinário, né? Eu estou até arrepiado. Muito bem. Tudo que ele falou aqui, a gente não poderia resumir na expressão fascínio. Só que a expressão fascínio exprime o que ele exprimiu ali? De jeito nenhum. Está vendo como ali está muito mais individualizado? É uma espécie de fascínio. Então, quando alguém fala para você, estou fascinado, você vai pensar, fascinado, mas será que é que nem aquele fascínio daquela página do Thomas Mann? Ou será que é outro tipo de fascínio? Você vai ter muito mais exemplos, muito mais individualizados com os quais medir as coisas. Você não vai ficar dependendo de um termo genérico. E eu digo para vocês, 99% das celeumas que existem, teológicas, doutrinárias, das divisões que há na igreja, é por causa disso. O pessoal fica falando de termo genérico e eles estão concordando sem saber. Exatamente. Então, o que acontece na política também acontece isso de monte, entendeu? As pessoas às vezes estão concordando, mas porque elas não têm a capacidade verbal de definir as coisas de uma maneira bem individualizada, elas pensam que estão discordando. Elas nunca chegam a um acerto. Eu vejo isso nitidamente, cara, na igreja. Entendeu? É só porque, o cara falou um negócio lá que eu não gostei, mas ele estava querendo dizer outra coisa. Entendeu? É muito complexo, cara, a linguagem humana, entendeu? E 90% das dissensões teológicas, não estou falando que existe, sei lá, 1, 2, 3, 5%, que é real mesmo, é diferença mesmo, tá? Não estou dizendo que não existe. Porém, 95%, uma quantidade bem alta mesmo, uma parcela bem alta, é simplesmente falta de capacidade verbal. Aí o cara fala uma coisa que você não gosta, que te parece uma coisa com a qual você discorda, e você não quer mais saber da pessoa. Entenderam? Se a gente parasse de querer ter razão e discutir, e voltasse a individualizar os termos, entender o que a outra pessoa está falando, individualizadamente, de uma maneira bem precisa, 95% das nossas dissensões cairiam imediatamente. Aconteceu, até, por exemplo, vou até citar, esses dias a respeito da marcha, você lembra que nós estávamos organizando?
Eu tinha recebido uma direção, tava no carro eu, tu e mais alguém, acho que era o Alan, se não me engano. E nós discutindo, pô, mas o cara falou isso, né? Só que eu falei pra ti com o intuito do quê? Cara, é esquisito isso que tá acontecendo. E você, na outra perspectiva, já percebeu tudo aquilo que eu não tinha percebido, né? A mesma coisa, só que tu conseguiu penetrar realmente no pensamento da pessoa e eu ouvi a mesma coisa, mas eu interpretei de uma maneira totalmente equivocada porque eu não penetrei de fato ao que falar. E depois, ao tempo, eu esperei e ao se revelar tudo, era a segunda perspectiva do que você tinha me passado, entendeu? E algumas coisas não é culpa tua não ver. Às vezes a gente está num ponto de vista, a gente está numa posição muito pouco privilegiada, às vezes, entendeu? Por causa de algumas situações, né? Então, é exatamente isso, gente. Isso também faz parte do amor ao próximo. Não é só, eu falei em relação aos sentimentos, mas em relação às opiniões também. Cara, é difícil exprimir as coisas, é difícil exprimir racionalmente, verbalmente, certo? Coisas que nós percebemos e que a nossa visão de mundo é dificílimo. E mesmo quando nós conseguimos expressar, pode ser de uma maneira demasiado genérica. Pedi pro Gui mandar um áudio explicando uma benção que ele tinha recebido lá. Foi difícil, né? Verbalizar. Aí depois o Gui falou, cara, eu não sabia que era tão difícil mandar áudio explicando algo assim, porque é difícil verbalizar o que aconteceu de fato, é terrível, né? Tenta chegar no médico e falar exatamente o que você está sentindo, se você está se sentindo mal. É difícil pra caramba. Porque não ensinaram nós pensar, Dani. Oi? Não ensinaram nós pensar dessa forma. Não, exatamente. As pessoas hoje em dia, Ficou mais fácil? sim, as pessoas são analfabetas, elas não têm uma educação literária. Então, isso daqui que eu estou falando para vocês, as pessoas não percebem. Entendeu? A pessoa falou alguma coisa lá, algum termo genérico que te pareceu estar em desacordo com o que você pensa, você já não quer mais saber. Entendeu? Mas, cara, calma. Imagina exatamente, individualizadamente, o que a pessoa está querendo dizer. E mesmo que ela esteja errada, existe uma explicação para aquele erro dela. Então, tente penetrar até a causa, a raiz, a razão daquilo. Fala, Ana. Já aconteceu assim hoje na escola, tal, às vezes, de alguém tá bravo, que não sei o que. Pode vir para cá. E Pode deixar. a pessoa simplesmente esconde alguém ou fala alguma coisa pra mim e tal. Uhum. Às vezes a pessoa tá passando por outra coisa que eu não vi e tal. Uhum. Exatamente. Algo diferente, uma perspectiva que eu não tô vendo sobre a pessoa. Exatamente. Essa é a mansidão do espírito. Vocês percebem que isso que eu estou falando agora é o aspecto natural de uma virtude do Espírito Santo, da paciência. Compreendem? Da paciência e da temperança. Longanimidade, né? Então, o que ocorre? Eu estou falando do ponto de vista natural, tá? Uma coisa que eu sempre prego, gente, que eu sempre ensino, tá? É que nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, certo? Se você não sabe, se uma pessoa não sabe dessas coisas aqui, o Espírito Santo vai lá e vai ajudar a pessoa. Mas se você, agora que você sabe, o Deus não vai mais te perdoar se você não agir assim. Você sabe, a gente vai ser julgado de acordo com a luz que nos é revelada, não é assim, Diogo? Então, se agora você sabe, você é obrigado, se você não fizer isso daqui, entendeu? Se você não parar, eu sei agora o que é termo genérico, o que é termo individualizado, e eu vou tentar entender exatamente o que a pessoa está falando. Se você não fizer isso, o Espírito Santo não vai te ajudar, porque agora você sabe e você tem que fazer a sua parte, entendeu? Dani, para acrescentar também o entendimento, nós vamos ser julgados segundo a luz que nós temos e segundo a luz que nós rejeitamos ter, entendeu? São os dois aspectos do julgamento, né? Aquilo que a gente sabe e aquilo que rejeitamos saber por alguma maldade, no caso. Então, aí está posto de uma maneira teologicamente mais, né, correta. Mas é isso daí. Então, o que acontece? Eu ensino, um dos fundamentos dos meus ensinos aqui, todos, tá? De todos os meus ensinos, é isso, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Você fazendo a sua parte, o Espírito Santo vem e te auxilia. Mas se você não fizer a sua parte, o Espírito Santo não vai te auxiliar. Ele até pode, por causa da graça infinita de Deus, te auxiliar, né? Mas aí você está dependendo da graça, entendeu? Beleza, pode depender da graça. Mas eu prefiro seguir uma vida de obediência do que ficar dependendo da graça nesse sentido, né? Da misericórdia. Isso,
Da misericórdia específica, né? Graça é algo que Deus libera genericamente para todo mundo. Deus sobre a terra, é porque a misericórdia de Deus terminou. Então a graça Sim. e a misericórdia acabou, então ela tem tempo. Certo. Para Faraó tinha tempo, a misericórdia de Deus Tá. não tem mais. Tá. Então, teologicamente, a gente usaria o termo misericórdia, tá? Então, você vai ficar dependendo da misericórdia de Deus, só que a misericórdia de Deus pode acabar. Porque, não que ela acaba, mas ela encerra o período dela na vida de cada pessoa, porque você vai atrair juízo. Né? Deus dá oportunidade, dá, até não dá mais. Né? Não está lá que Deus endureceu o coração de Faraó. Acabou. Ali, Deus é misericordioso, mas a partir dali acabou, caiu o juízo. Então, se você ficar se negando a fazer aquilo que é da sua parte fazer, entendeu? Vai chegar uma hora que a misericórdia vai acabar e vai cair juízo. Então, aquilo que você pode fazer, faça. Por isso que a gente sempre... Seu nome morreu, né? Exemplo. Então, é isso que a gente sempre ensina, gente, entendeu? Cara, tem que pedir saúde para Deus? Tem que pedir saúde, mas tem que fazer a sua parte. Tem que pedir conhecimento, sabedoria? Tem, mas tem que fazer a tua parte. Não adianta nada pedir conhecimento e tu nunca estudar. Não adianta tu querer conhecer a palavra de Deus sem conhecer antes a palavra do homem. Como é que você vai conhecer a língua divina sem conhecer a língua portuguesa antes? Não vai. A Bíblia está escrita em que língua? Língua dos anjos? Em que língua está escrita a Bíblia, nossa Bíblia? Língua portuguesa. Está escrita em língua dos anjos? Não. Então você tem que tratar de aprender a língua portuguesa. Se Deus colocou a Bíblia em língua portuguesa, é porque Ele quer que você aprenda a língua portuguesa, meu Deus do céu, senão Deus não faria isso. Deus não usou a linguagem humana para exprimir realidades divinas? Deus escolheu fazer assim, Ele não precisava fazer, Ele escolheu. Na verdade, é uma grande misericórdia dEle, que a gente pode participar da revelação. Então, Deus usou a palavra humana, e a palavra humana ela é expressa como? Na linguagem hebraica, na linguagem grega, na língua portuguesa, na língua inglesa, etc, etc. Então, a gente tem que estudar como funciona a linguagem humana. E isso daqui já entra um pouco também nos ensinamentos de quarta já. Entendeu? Uma das coisas que você tem que saber, assim, necessariamente, quando você vai estudar a Bíblia, é isso daqui, que a linguagem humana ela é limitada. Ela é demasiado genérica para exprimir qualquer realidade. Como eu falei aqui, o Daniel, bandeira do Brasil, é demasiado curta. Insuficiente. Ficou claro? Acho que ficou tudo bem claro, né? Amém? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, daí a gente volta.